é a disciplina de neonatologia para técnicos de enfermagem e que estamos discutindo dentro da parte básica a parte de adaptação da vida extrauterina, né, da fisiologia intrauterina para as condições extrauterinas, e estamos aprofundando no quesito regulação térmica e adaptações metabólicas. Nós já fizemos uma introdução, já vimos o papel da gordura amarela do subcutâneo, agora nós vamos ver a do gordura marrom. Nós vimos no nosso último vídeo que há no feto também, com crescimento maior no último trimestre, que perdura nas primeiras semanas de vida, uma gordura marrom, diferente da amarela. E que ela é muito importante nessa faixa etária, né, para a produção energética. Então vamos ver quem é ela, por que é importante, onde ela está localizada. Bem, a gordura marrom, ela é uma gordura rica em mitocôndrias. Então, ela difere da amarela porque a metabolização dessa gordura, né? Você tacar fogo, entre aspas, nessa gordura, colocar ela para combustão, ela produz muito mais calor, muito mais rápido, bem mais rápida, e muito mais calor do que a amarela, já que a mitocôndria, vocês devem ter estudado lá na anatomofisiologia, na parte de citologia, aqui a mitocôndria é as organelas aí, master na produção de calor, e ela tem bastante. Então ela tem assim, uma produção de calor dela é imensa, quando comparado com a amarela. E de imediato e rápida. E ela é muito sensível a catecolaminas. Quem são as catecolaminas? É a norepinefrina, que é muito conhecida com o nome de noradrenalina, é a mesma coisa, e a epinefrina, que é mais popularmente conhecida como adrenalina. Muito bem, a norepinefrina, ou noradrenalina, como queiram, é produzida pelo simpático, é um neurotransmissor do sistema nervoso periférico simpático. Todas as vezes que a pessoa é agredida e ela precisa fugir ou lutar, ela descarrega isso, e na gordura ela tem a ação de quebrar a gordura, né, para servir de fonte de açúcar e produzir energia. E na gordura marrom ela é hiper mega power sensível, essa noradrenalina do simpático, né? Muito sensível essa noradrenalina do simpático. E também, mas nós também temos noradrenalina, né, e epinefrina, que a epinefrina, que nós já vimos na parte respiratória, na realidade é uma transformação da norepinefrina em epinefrina na medula da suprarrenal. Normalmente a medula da suprarrenal produz mais e libera mais noradrenalina do que adrenalina. Porém, em situações de agressão que a pessoa não esperava por aquilo, né, que é uma coisa inesperada, ela aumenta o número de enzimas que converte a nor em epinefrina e inverte. Ao invés dela liberar uma grande quantidade de nor e uma pequena de epinefrina, ela faz o contrário. Ela libera mais epinefrina e menos nor. O simpático não tem a capacidade de liberar epinefrina, porque ele não tem a enzima, a metiltransferase, que transforma a NOR em epinefrina. Então acabou a NOR, é só NOR mesmo. Mas não importa. Tanto a NOR do sistema nervoso simpático, neurotransmissora, quanto a norepinefrina e epinefrina, né, noradrenalina e adrenalina da medula da suprarrenal, que cai na corrente sanguínea, eles vão atuar nos mesmos receptores dos mesmos órgãos, inclusive no tecido de gordura, e também, né, tanto a NOR quanto a epinefrina, aí não importa se a NOR é do simpático ou da medula da suprarrenal, a gordura marrom será muito sensível, muito mais do que a amarela. Então, isso é que faz ela ser rapidamente hidrolisada e rapidamente metabolizada e rapidamente produzir calor. E ainda, como tem muita mitocôndria, a produção de calor dela é superlativa. Isso faz até uma atividade curiosa que destaca o recém-nascido dos demais. O que é uma taxa metabólica? Relembrando lá da anatomofisiologia de maneira bem simplista. Taxa metabólica é a taxa de reações químicas metabólicas que nós temos no nosso organismo. Quanto maior o número de atividades metabólicas, de reações químicas metabólicas do nosso organismo, são aquelas que visam a produção de calor, ou às vezes visam até a construção de estruturas para o organismo, mas também que produz calor, quando isso acontece. Essas atividades, quanto maior a atividade metabólica, maior a produção de calor. Então, a taxa energética, que é a taxa de produção de calor, e a taxa metabólica, que é a taxa da quantidade de reações químicas, ela está sempre uma atrelada à outra.
Aumentou a taxa metabólica, automaticamente aumentou a taxa energética. Diminuiu a taxa metabólica, ou seja, você tem menos reações químicas metabólicas, você diminui a produção energética. Isso é para passo. Um é consequência do outro, um produz o outro. Então, qualquer situação fisiológica, fisiopatológica ou modificada farmacologicamente, que aumente a quantidade de reações químicas do organismo, aumente a taxa metabólica, vai proporcionalmente aumentar a taxa energética. E também qualquer situação fisiológica, fisiopatológica ou farmacológica que diminua essa atividade metabólica vai diminuir a produção de energia. Então, vou dar um exemplo. Uma criança, não um bebê, criança, né? Ela tem uma atividade metabólica maior do que o idoso. Então, a atividade energética dela é muito alta também, porque a taxa metabólica é alta. Isso é uma situação fisiológica, já que velhice não é doença, nem criança ser doente. Pode ficar doente, mas estamos falando de situações fisiológicas. Uma outra situação, uma pessoa atleta de alta performance, quando comparado um da mesma faixa etária e do mesmo gênero, a atividade metabólica do atleta tenderá a ser mais intensa, né? Principalmente coisas de explosão, de alta performance, do que o outro que não é. E aí a taxa energética também vai aumentar. Então são situações fisiológicas. Se você tem, por exemplo, hipotiroidismo, o hormônio tiroidiano é o principal regulador das mitocôndrias, não só do tecido adiposo, de uma maneira geral. Então, uma pessoa que tem hipotiroidismo e não se trata, ou ainda não está tratando corretamente, não repôs o hormônio tiroidiano, a atividade metabólica vai cair e a taxa energética também. As reações químicas vão ficar devagar, quase parando, e a produção de energia também. Então, taxa metabólica baixa, taxa energética alta. Né? Se a gente tiver, por exemplo, um tumor de suprarrenais produzindo uma grande quantidade de catecolaminas, né? Quando todas as vezes que subir a catecolamina vai aumentar a atividade metabólica, ou se tiver um hipertiroidismo, vai aumentar a atividade metabólica, o número de reações químicas, e vai aumentar também a taxa energética. Se você usar medicamentos que vão influenciar, reduzindo a atividade metabólica, ou aumentando, como é o caso dos anabolizantes, o que diminuir vai levar a uma diminuição da produção de energia. O que aumentar, como a cafeína, né, e anabolizantes em si, xantinas, vai aumentar a produção de energia. Então, sempre, não importa se foi o medicamento que está modificando a quantidade de metabólica, se é uma doença, uma situação fisiológica, sempre é atrelado. O único que não é atrelado, pelo menos que me vem na cabeça agora, é o recém-nascido e o lactente mais jovenzinho, ali um mês e pouquinho, que à medida que ele vai avançando, ele deixa, isso vai ficando de lado. Por quê? O recém-nascido ele tem uma atividade metabólica baixa quando comparado a outras faixas etárias. Não importa se é menino ou menina, vai ser baixa. Ele tinha toda uma vida intrauterina que ele usava parte da mãe, apesar dele ser independente hormonalmente, ou ele usa hormônios da placenta, e a placenta não é a mãe nem a criança, ou ele mesmo, pouco a pouco, vai ficando independente com os hormônios dele, mas ele tem atividade metabólica, ela vai crescendo ao longo do tempo, mas ela ainda é baixa. A taxa metabólica ainda é baixa. Então se esperava que a taxa energética também fosse baixa. E não é. Apesar da taxa metabólica ser baixa, a taxa energética do recém-nascido é alta, por conta da gordura marrom. Primeiro, ela é muito sensível às catecolaminas, então descarregou a catecolamina vindo do simpático pelo neurônio ou pela corrente sanguínea via medula suprarrenal, ela é rapidamente hidrolisada, ela é quebrada, e quando ela é colocada para jogo, né, para produzir energia, a produção é maciça devido à grande quantidade de mitocôndrias. Então, é uma única situação em que a taxa metabólica é baixa, mas a taxa energética é alta. É claro que isso pode ser modificado por doenças, por medicamentos, e é prematuro, se é PIG, isso tudo vai impactar nessa taxa. Mas um termo adequado para a idade gestacional, sem nenhum medicamento modificando nada, sem nenhuma doença, ele terá essa dicotomia. E essa gordura marrom é um outro elemento, né, que o protege do resfriamento, né? E produzindo todas as vezes que necessário, muito mais rápido até que a outra, calor. E onde ela está localizada? Ela está localizada em volta do timo,
ao redor do coração, por toda a coluna vertebral ali, em volta dos rins. Esses são os locais onde elas se concentram em grande quantidade. E é importante que esses órgãos, essas estruturas precisam se manter bem aquecidas. Então não pode se dar o luxo de resfriar porque saiu do ambiente que tinha um problema de perder calor e agora vai para o outro que tem que ganhar. Então ela precisa ser bem aquecida, então estrategicamente essa gordura vai estar ali, mas como eu falei, ele deixa de ser recém-nascido e entra na vida de lactente. À medida que as semanas vão passando, isso vai se esgotando, não é renovado, mas aí depois ele já está mais adaptado e aí vida que segue. Bem, agora existem outros mecanismos também, né? De poupar calor, ou de fazer perder calor, ou mesmo de produzir calor. Esses outros mecanismos nós vamos ver que são secundários, complementares a esse da gordura. Nós vamos ver já já no próximo vídeo. Eu te convido para vir para a gente continuar esse percurso sobre a adaptação da regulação térmica através da adaptação metabólica do feto para o recém-nascido. Até lá!